Shalom, shalom, amados, graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que é um prazer e uma honra nós estarmos aqui dividindo a palavra na Ruios Academy, na Academia Ruios, e nós vamos estar agora como filhos maduros, dividindo essa palavra. E eu quero te convidar para que você possa estar lendo junto comigo em 2 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 4. E nós vamos entender o que o apóstolo Paulo estava falando aos Coríntios, justamente em uma situação extremamente importante e reveladora dessa mensagem. Vamos lá? Pegue seu papel e sua caneta, leia comigo, por gentileza. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, está dizendo assim, aqui na versão Deike, tá? Nos quais o Deus, você vê que o Deus ali é um Deus minúsculo, né? O Deus desse século cegou, ou Deus dessa era, em outras traduções, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nesse primeiro momento, meus amados, nós vamos conseguir entender quem é o Deus desse século. O Deus desse século é Satanás, porque Satanás tem a chave deste século ou desta era, porque foi entregue nas mãos dele através da decisão, o pecado de Adão e Eva. A palavra do Senhor nos fala em Salmo 115, dizendo que Deus entregou o governo dessa terra aos homens. Agora, diante dessa decisão, o que aconteceu? Eles entregaram a chave desta terra nas mãos de Satanás. E por isso que agora o apóstolo Paulo está considerando a Satanás como o Deus, com letra minúscula, como o Deus dessa era, o Deus desse século. Justamente por quê? Porque ele recebeu com autoridade. Adão e Eva decidiram no seu coração conhecer a fruta, né, o fruto do bem e do mal. E com isso, o que eles fizeram? Acabaram caindo de uma dispensação chamada inocência. Morrem no nível do espírito, lembrando que nós somos um espírito, que temos uma alma e que habitamos em um corpo, e automaticamente testificado em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 23, agora nós conseguimos entender que eles morrem espiritualmente, aonde eles tinham face a face com o Senhor, mas criam em si agora uma divisão, o muro da divisão com o Senhor. Agora eles não tinham mais acesso ao Senhor, e tanto que um olha para o outro e notam que estavam nu, e agora querem se cobrir. Bom, todo projeto que acontece na vida do ser humano está passando diante disso no primeiro momento. Por quê? Por causa do pecado de Adão e Eva, o pecado se instalou sobre o mundo. E Satanás, o Deus deste século, com D minúsculo, é quem traz então agora todas as potestades, tudo isso que está acontecendo agora, como guerras, fomes, terremotos, nações contra nações, fomes, pestes, tudo isso que está acontecendo e que está baseado em Mateus capítulo 24, tem agora um agente. E quem é o agente? O Deus desse século. Mas é muito importante nós entendermos que com a vinda do Senhor Jesus Cristo, cumprindo todas as dispensações que você vai estar vendo também, você consegue entender que Jesus Cristo, ele veio, morreu e ressuscitou, se entregou, foi encravado na cruz, para que ele pudesse agora trazer a nós a direção de nós termos os nossos olhos iluminados. Então, ou seja, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Mas agora, quando nós confessamos a Jesus Cristo, que está aí em Romanos capítulo 10, o versículo 9 e 10, você vai conseguir entender o que a palavra do Senhor está falando. Então, diante disso, eu quero te convidar para que você possa estar vendo. Leia comigo, por gentileza, Romanos capítulo 10 e o versículo 9 e 10 vai estar dizendo assim: se com a boca confessares o Senhor Jesus Cristo e no coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Versículo 10, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, ou seja, você consegue entender que é com a sua boca, com a fé, você crendo que Jesus Cristo se entregou na cruz, foi encravado na cruz, para o quê? Para que você e eu pudéssemos agora termos a condição
de filhos. Então, filhos maduros. E agora? Então, nós estamos debaixo desse governo agora, desse Deus desse século? Não. Justamente por isso, agora, nós temos o poder da vivificação no nível do nosso espírito. Lembrando, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 23 testifica isso, dizendo que nós somos um espírito e que temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, leia comigo, por gentileza. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, está dizendo assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo, o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que palavra maravilhosa, amados. Então agora, quando nós entendemos isso, nós temos agora o poder de sermos vivificados após nós estarmos confessando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, mudando, alterando a nossa natureza e sendo nova criatura. Então, diante disso, eu quero te convidar para que você possa voltar lá, 2 Coríntios capítulo 4, e agora o versículo 6, que vai estar dizendo assim: porque Deus, que ordenou que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Como é importante você entender que o Deus desse século, ele veio e cegou o entendimento de todos. Mas agora, com o poder de nós confessarmos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, agora nós somos recriados no nível do Espírito. O nosso Espírito que estava morto pelo pecado de Adão e Eva, agora ele é vivificado. Como que ele é vivificado? Com a nossa confissão da nossa boca em fé que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. E com esse entendimento, você não está mais debaixo agora desse governo, ainda que fisicamente nessa casa terrestre sim, mas agora nós fomos arrancados, transladados de um reino das trevas para um reino da luz. Então, ou seja, é com isso que nós temos agora o entendimento de termos o quê? Os olhos iluminados. E é por isso que o versículo 6 está dizendo assim, ó, porque Deus que ordenou das trevas resplandecesse a luz, ou seja, quando nós estávamos agora cegos, nós começamos a resplandecer a luz de Jesus Cristo. Por quê? Porque a partir desse momento nós não temos mais os olhos cegados, mas nós temos agora os olhos iluminados em Jesus Cristo. E é por isso que você agora vai estar externando, exalando uma nova natureza, uma natureza em Jesus Cristo. E eu quero te convidar para que você venha a aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador na sua vida e ter o poder da vivificação que fala conosco. Só para testificar, Efésios capítulo 2, e o versículo 4 e 6 vai estar falando em relação a isso. Então, eu quero te convidar que você possa pegar o seu papel e sua caneta aí, e você possa estar junto comigo agora entendendo esse processo aqui. Vamos lá. Né? Efésios, vamos lá. Efésios capítulo 2, o versículo 4 e 6. Vai dizer o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ou seja, mortos, né? Nascemos mortos no nível do espírito pelo pecado de Adão e Eva. Agora olha o que ele está falando, parte B. Nos vivificou juntamente com Cristo e pela graça sois salvos. E o versículo 6 está dizendo assim: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, você foi transladado de um reino das trevas, aonde você estava agora cego pelo Deus dessa era, para agora estar resplandecendo no meio das trevas com os olhos iluminados, e agora você ser arrancado do nível espiritual de um reino das trevas para um reino da luz, e você agora estar encravado junto com Cristo na cruz e ressuscitando com Ele também. E automaticamente você entender agora que você tem uma condição de filho e uma nova natureza. Por isso, eu quero dizer para você,
Aproveite esse momento para você confessar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e continue aqui junto conosco na Ruios Academy para que você possa estar atuando como filhos maduros em um avanço muito maravilhoso. Certo, gente? Um shalom, um beijo no coração e até o nosso próximo vídeo.